Oi gente, aqui é Mi do blog recantami.com e hoje eu trago para vocês a satisfação do meu readathon, que eu estou participando da Semana dos Nacionais, que está sendo promovido pela Babi Lorenz, a Camille e a Fran. Vocês poderão ver na descrição abaixo o link que eu estou remetendo para o blog da Babi para vocês verem como funciona o readathon. Basicamente, a proposta é que durante uma semana a gente leia o máximo de livros que a gente conseguir, totalizando que seja de 7 a 8 livros no período dessa semana. O readathon da Babi Semana Nacionais começou dia 22 e vai até o dia 28. Eu sempre tentei participar, a primeira vez que eu vi essa versão brasileira feita pelo blog da Babi com a Camille, eram a respeito, se não me engano, dos livros New Adult, que eu tentei participar, me inscrevi, inclusive, foi um fiasco, porque eu não consegui ler um sequer livro. Depois elas fizeram uma nova versão sobre distopias, que eu deixei passar, porque eu tava numa semana bem atribulada, e agora elas resolveram organizar o readathon sobre os livros nacionais. Como eu sempre quis participar de desafios, me autodesafiar, tentar ler o maior número de livros, atingir metas, essas coisas que eu nunca consigo, comecei, agora eu vou participar. E inclusive nessa mesma semana a Thaís do Pronome Interrogativo resolveu fazer um readathon sobre livros natalinos. Só que eu já tinha me comprometido com o da Semana Nacionais. E eu, puxa vida, justo agora com 2 readathons, né, funcionando ao mesmo tempo. E eu acho que sobre livros natalinos também é uma coisa bem legal em função da época toda. Até já tinha começado a ler e terminei de ler o Deixe a Neve Cair, que é um conto. Na verdade são 3 contos natalinos lançados pela editora Rocco. Inclusive com John Green escrevendo um deles, mas eu pensei, não, vou tentar me comprometer por enquanto só com Semana dos Nacionais. Eu fiz um post lá no blog, que eu vou deixar a descrição aqui no vídeo, o link da descrição no vídeo, que vocês podem conferir sugestões de livros nacionais que eu já li e que eu indico pra vocês, e também uma compilação de dicas de livros que eu gostaria de ler, então, nessa semana do readathon. Eu tenho certeza que eu não vou conseguir ler 7 ou 8 livros, porque eu tenho muitas coisas pra fazer no dia a dia, e o meu tempo de leitura é escasso, então eu tentei selecionar 1, 2, quem sabe no máximo 3 livros, vamos ver como é que vai ser a minha meta. E hoje eu vim dar a satisfação pra vocês e falar do andamento, então, do meu desafio do readathon. Eu comecei a ler, aliás, eu já terminei, né? Minha primeira opção foi Amor no Ninho, da Maribel Azevedo, que é um livro nacional lançado pela editora Calango. Eu comprei na Amazon, o e-book. E ele fala sobre um assunto extremamente polêmico. Eu vi muitas resenhas positivas sobre esse livro, inclusive o que mais me chamou a atenção foi do blog Livros e Fuxicos da Pá. E depois dessa resenha arrebatadora da Pá, eu pensei, vou começar por Amor no Ninho e vamos ver como vai ser. Bom, a história fala sobre a Marina, que ela é uma menina que mora em Londres, ela é filha de londrinos, mas tem uma descendência brasileira. E ela perde os pais ainda quando era muito jovem e vai acabar parando num orfanato de lá. E vocês sabem como é difícil adotar uma criança grande, mas ela acaba tendo sorte que praticamente um ano depois, uma família acaba se apaixonando por ela e resolvendo adotá-la e levando para casa. E essa família tem 3 filhos mais velhos, a Meg, que é a mais velha, a Kate, a do meio, e o Daniel, que é o Dan, que seria o filho caçula, né, que vai perder o posto para a Marina. A Marina, na época, tem aproximadamente 9 anos, o Dan tem 11, e quando os pais, então, levam a Marina para casa para apresentar para a família toda e mandam descer os filhos, naquele momento a Marina já nota que já sentiu alguma coisa diferente pelo Dan. Não é aquele amor fraternal que ela sente pelas irmãs dela. Isso mexe profundamente com ela. Naquela época, ela criança ainda não sabia distinguir muito bem esses sentimentos, mas olhou pra ele, achou ele um menino muito bonito. Ela acabou se encantando e se atraindo por ele de uma forma que ela não sabia explicar. E ao longo dos anos, esse amor só vai se desenvolvendo, eles vão crescendo, vão se tornando adolescentes. Apesar disso, a convivência deles é extremamente linda, porque eles são cúmplices, eles são melhores amigos, eles se dão super bem, eles se completam. Mas a Marina sabe, no fundo, que ela tem uma paixão muito grande por ele, e poxa, ele é irmão dela, querendo ou não, ela foi adotada, mas ela foi criada como irmã dele, e ela sabe que esse amor nunca vai poder se desenvolver, e tenta sempre esquecer o Dan, porque ela nem sabe se é correspondido ou não, e ela vai crescendo. Então a gente vai acompanhando a narrativa dela dos 9 anos, dela vai para os 11 anos e vai crescendo, e lá pelas tantas ela está com seus 16 anos, ela nunca foi beijada, ela nunca teve um namorado.
Ela tem uma melhor amiga chamada Shanti, que é com quem ela consegue expor todos esses dilemas dela e consegue conversar sobre o assunto. E as duas, então, entram no acordo de que algo precisa ser resolvido, que ela não pode ficar mais se martirizando por esse amor proibido e que ela tem que tomar uma atitude. Ou então ela esquece o Dan definitivamente e parte para outra, resolve arranjar um namorado, resolve conhecer uma pessoa que mexa com ela como o Dan mexe, ou então ela que assuma de vez esse amor pelo Dan e veja o que vai acontecer. Bom, elas montam um plano, digamos assim, para poder então fazer com que o Dan caia de amores por ela e as coisas então se desenvolvam. Então elas fazem várias fases do plano de como atacar, né, o Dan, desde vestir roupas mais provocativas, a fazer ciúmes, a então acabar encontrando um outro pretendente para namorar e fazer com que o Dan se posicione a respeito disso. E os planos, de uma certa forma, vão dando certo. E lá pelas tantas, o Dan acaba não resistindo mais e confessa o amor que ele sente pela Marina, que sentiu desde quando eles eram pequenos. Mas aí os problemas deles não se acabam, porque voltamos para o assunto polêmico da história. Estamos falando de amor entre irmãos, independente de serem adotivos ou não. E isso é uma coisa que choca a sociedade e eles têm certeza que a família deles não vai aceitar. Então a questão toda é descubram, leiam e descubram o que vai acabar acontecendo na história. Eu achei bem interessante o desenvolvimento, mas uma coisa ficou me matutando o tempo todo, certo? Eu não conheço as leis londrinas, eu não tenho como, digamos, opinar a respeito, mas o pouco que eu conheço a respeito das leis brasileiras, independente deles serem irmãos adotivos ou consanguíneos, eles não podem ter nenhuma relação que seja reconhecida pela lei, independente, digamos assim, vamos dizer que eles casem. Esse casamento não é válido, independente deles serem adotivos ou não. Então eu não sei se a autora ela fez alguma pesquisa para ter um embasamento sobre isso, ou ela simplesmente jogou esse assunto do que ela achava na cabeça dela e azar dos outros, porque isso me incomodou um pouco, porque ao meu ver as coisas que acontecem no desenrolar da história não poderiam, de uma certa forma, ter acontecido juridicamente falando. Então eu não sei como foi a pesquisa que a autora fez, não sei se em Londres, se na Inglaterra as coisas são diferentes do Brasil, mas isso eu fiquei o tempo todo com uma pulga atrás na orelha, assim, pensando. A respeito da narrativa, eu achei ela muito interessante, porque todos os capítulos, de uma certa forma, são intercalados. Então, nós temos a narrativa em primeira pessoa da Marina, do Dan, do Lance, que é o melhor amigo do Dan, da Shanti, que é a melhor amiga da Marina. E é interessante porque a gente vai criando todo um panorama a respeito da história, vamos descobrindo multifacetas, e inclusive os personagens secundários vão ganhando mais peso e vão ganhando mais história. E eu achei isso bem interessante. Outra coisa que eu fiquei pensando a respeito do desenvolvimento da narrativa. Como ela começa com a Marina muito nova, com 9 anos, tudo que a Marina fala ali, eu não associei a uma criança de 9 anos falando. Eu já lia imaginando a Marina com seus 16. Eu achei incongruente os sentimentos que uma criança de 9 anos estava desenvolvendo ali para a idade dela. Eu não consigo imaginar uma criança de 9 anos ou que seja de 11 anos desenvolvendo sentimentos tão intensos e às vezes meio sexuais em relação ao sexo oposto que seja. E eu achei incongruentes com a idade que ela tinha. Eu achava que, isso é minha opinião, né? Cada um escreve como quiser. Mas eu achava que teria sido muito mais interessante pegar uma Marina mais velha, de 16 anos, falando sobre antigamente, de quando ela era criança e conheceu o Dan, do que uma Marina de 9 anos relatando o momento de como, né, era pra ela naquela situação, com uma visão de criança que não aparentava ser tão criança assim. Isso eu achei estranho. A narrativa, ela também segue uma lógica, certo? Então ela tem uma, digamos assim, eu esqueci, me fugiu a palavra, mas uma linearidade, ou seja, ela vem dos 9 anos e vai crescendo até chegar aos seus 17, o que isso particularmente pra mim é cansativo. Eu não gosto de narrativas assim nesse sentido. Eu prefiro então narrativas atuais, com flashbacks, né, com passagens sobre o passado, que eu acho muito mais dinâmico. Então eu achei um pouco cansativo, no caso, acabar vendo toda a história, como se desenrolou até ela
Mas, velho, eu achei isso cansativo, achei o livro muito extenso, achei, assim, que muitas partes poderiam ter sido cortadas e outras poderiam ter sido mais elaboradas, mas volto a dizer, tudo é minha opinião de leitora, cada um tem o seu estilo de escrita, e que bom, porque cada autor tem a liberdade de fazer como prefere. Eu também, como eu escrevo geralmente da forma que eu gosto de ler, então isso é questão de gosto de cada um, não tiro mérito da história, que tá muito boa. E o final, claro, tem um puta cliffhanger que é de deixar a gente enlouquecido. Eu achei bem interessante o final. E logo que eu acabei não, assim, controlando, porque eu queria saber o que ia acontecer depois. E já comprei Amor Inteiro, que é a continuação de Amor no Ninho, pra conseguir, então, descobrir, afinal, o que vai acontecer com a Marina e com o Dan. Amor no Ninho, eu dei uma classificação 4 corações, né, de 5, que geralmente eu dou, então eu dei 4 corações, que é uma classificação muito boa, é bem alta. Então é um livro que eu gostei bastante, que eu já recomendo pra vocês. Assim que tiver a resenha escrita no blog também, eu deixo o link pra vocês aí embaixo. Por enquanto, só estou fazendo em vídeo pra poder prestar contas do meu readathon. Então já falo pra vocês que já comecei a ler Amor Inteiro, que será o meu segundo livro das Semanas Nacionais, né, que eu escolhi para o readathon da Babi, da Camille e da Fran. E estou com boas expectativas a respeito de Amor Inteiro, e assim que eu terminar de ler, eu volto pra falar sobre ele pra vocês. Bom, gente, esse por enquanto foi meu primeiro readathon do Semana dos Nacionais. Já li um livro, comecei a ler o segundo livro, quem sabe eu consiga terminar até dia 28, que é o prazo final que a Babi impôs para esse desafio. Espero que vocês também estejam participando. Não esqueçam de verificar no blog todas as sugestões de livros que eu dei. Se vocês também estiverem lendo livros nacionais, não esqueçam de opinar, de dar sugestões, de dizer o que vocês estão achando. Leiam Amor no Ninho, porque realmente vale a pena. É uma história extremamente romântica, que realmente toca o nosso coração e nos faz pensar a respeito dessa polêmica de amor entre irmãos. Então é uma coisa que vale a pena. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem gostado, não esqueçam de clicar em gostei, porque isso ajuda muito. Isso estimula a gente que faz vídeos. Não esqueçam também de deixarem um comentário, porque isso faz com que a gente fique muito feliz quando leia comentários, porque vocês não imaginam o trabalho que é gravar vídeo, o trabalho que é editar vídeo. E é tão bom saber quando as pessoas realmente assistem, quando as pessoas realmente gostam e ajudam no compartilhamento, porque isso faz a diferença. Então, por favor, se vocês tiverem gostado, cliquem em gostei, que não custa nada. Ajudem a compartilhar em Facebook, Twitter e Google+, que também são apenas poucos cliques. E deixem um comentário carinhoso, porque eu vou adorar ler e vou responder a todos. Vocês sempre sabem que eu respondo todos vocês e também retribuo as visitas que vocês fazem pra mim. Então, um grande beijo pra vocês e um bom final do ano. Até o próximo vídeo do readathon.